Câmara de Vereadores. E quem está aqui no estúdio conosco é o prefeito Sebastião Melo. Vai falar sobre essa decisão, não decidir da Câmara e sobre as suas consequências. E eu acho que com algum ineditismo, ele se manifestou já nas redes sociais, mas para a imprensa acho que com ineditismo aqui no Bandeirantes acontece. Prefeito, boa tarde. Má notícia hoje para o governo, na sua avaliação? Boa tarde. Primeiro, eu sou um democrata e eu fui legislador, respeito a posição do legislativo, né, que não quis enfrentar. Então, para mim, né, não tomar uma decisão é uma decisão. E ela tem, é claro, consequências. Quais são as consequências? Porque é uma determinação legal, e há uma determinação legal que eu tive que mandar, mandei. Né? E 173 mil porto-alegrenses vai deixar de pagar menos impostos do que a Câmara decidiu dessa forma. E eu respeito. Bom, 640 mil pagaria a mesma coisa e 46 mil de 900 mil imóveis tem uma defasagem na planta profunda. E como eu sou, né, desenvolvimentista, eu disse, olha, vamos botar uma trava de 10% para esses imóveis que estão muito defasados, até porque o desconto do IPTU de Porto Alegre é de 5% a 11%. E com essa trava de 10%, eu conseguiria pagar os incentivos que são para o bairro Quarto Distrito, Centro Histórico, os hotéis do Centro Histórico, os hotéis do Quarto Distrito, entidades que estavam devendo e querem ter perdão das suas dívidas. Então, tudo isso estava nesse pacote. Sim. Na medida em que esse pacote, na medida que não foi acolhido, então, eu já determinei agora, tão logo terminou, já mandei ofício à Fazenda, e a Esmamuse está suspenso todos esses benefícios. Então, perde a cidade do ponto de vista de desenvolvimento econômico. Eu tenho que respeitar a Câmara de Vereadores, que é, acima de tudo, aquela, né, que o povo escolheu. O senhor considera que isso atrapalha o equilíbrio financeiro do município? Porque ano passado, por conta da enchente, nós tivemos aí um problema de déficit que não havia nos anos anteriores. Tem várias perdas aí, viu, Macalossi? Por exemplo, né, os imóveis, por exemplo, das áreas alagadas, na sua grande maioria, diminuiria de valor, né? Então há uma perda aqui também, né? Nós tivemos déficit em 2024 e 2025. Fechamos, né? Vamos fechar em 2025 também com déficit em função dos rescaldos da cheia. Mandamos um orçamento para a Câmara de Vereadores, vamos trabalhar para ele ser equilibrado, mas a verdade é que o que pesa, hoje eu estava avaliando isso ainda lá, numa das minhas salas de gestão, né? Nós vamos fechar o ano, Macalossi, mais de 21% do gasto com a saúde, só dos recursos próprios. Isso é muito dinheiro, enquanto o Estado não bota 12%, enquanto a União, ela não atualiza a tabela do SUS há 200 anos, né? Então recai nos municípios. Depois desse ano nós vamos fechar com 240 milhões no transporte urbano para ter uma passagem de R$5, senão não tem como o trabalhador pagar. Você tem assistência social que cada vez aumenta mais os convênios. Por quê? Porque o desarranjo social é muito grande. Então você tem gastos, aumenta gastos. Bom, mas se tu aumenta serviço, então, a zeladoria da cidade é outra que aumenta. A chuvarada faz crateras na cidade todo dia. A chuvarada faz com que caiam árvores, você tem que retirá-las. Você tem que retirar fios que as companhias telefônicas e a Equatorial deveria tirar, e nós temos que pagar com dinheiro público. Então, eu podia dar aqui 1000 exemplos. Então, realmente, sempre faltou dinheiro, mas esses 2 anos faltaram um pouco mais. Então, nós vamos ter que trabalhar muito firme para 2026. E tem aí um outro aspecto também que vai pesar, 40 milhões para nós, que é o chamado imposto de renda. O imposto de renda, como ele foi votado, ele disse que o superávit do imposto de renda vai devolver para os municípios. O que afeta o imposto de renda nos municípios? São 6 bilhões no Brasil inteiro. Os funcionários que ganham de 0 a 5 salários mínimos passaram a 600. Esse imposto ficava do município. Agora ele é isento. E a União, vocês acreditam, estão me ouvindo, que a União vai devolver algum dinheiro para o município? Claro que não, né? Então você tem cada vez mais perdas da União e tem aumento de gasto aqui. Então não é uma tarefa fácil, mas nós vamos continuar perquirindo pela frente os empréstimos internacionais, entregando obras e fazendo uma cidade melhor. O senhor está enxergando, não? O senhor chegou já em algum momento, se eu estiver equivocado, me corrija.
a mencionar o Tribunal de Contas, um possível apontamento pela não atualização da planta. Não seria injusto na medida em que o senhor depende do legislativo para fazer isso? A minha defesa está pronta, né? Porque a lei me determina que eu tenho que mandar no primeiro ano. O tribunal tem apontado nos últimos tempos que você tem que atualizar. Agora, eu mandar a planta e trabalhei muito para que ela fosse apreciada. Sim. E não é IPTU que seria apreciada, era os critérios para definir o cálculo, né, dos imóveis, porque a reforma tributária, ela... Não é aumento de imposto, Não, ela no meteu caso. o bico nisso. A reforma tributária meteu o bico nisso. Ela diz o seguinte, a partir de agora, e tanto é que tu olha para São Paulo, está lá o projeto, olha para Curitiba, está lá o projeto, para Fortaleza está lá o projeto, ou seja, o que as câmaras definem hoje é os critérios, como você calcula o metro quadrado do imóvel de 10 anos de construção, de 50, de 30, de zero, de terreno. Bom, os critérios adotados, no resultado disso vai dar um valor. E esse valor você multiplica pela alíquota e isso gera o IPTU. Então, neste cálculo, apenas 47 mil imóveis, 47 mil imóveis, teria aumento, porque estão defasados. O senhor acha, falando em cálculo, o cálculo da Câmara na sua avaliação foi político, portanto, considerando que temos eleição em 2026, boa parte dos que estão ali serão pré-candidatos ou candidatos. Eu acho que tem razão na tua colocação. Acho que tem ali um posicionamento político que tem muito olhar eleitoral, tá? As eleições passam, a cidade continua. Eu sou o mesmo Melo antes da eleição, depois da eleição, durante a eleição. Agora, volto a dizer, não tem outro caminho, nós vamos continuar governando a cidade, vamos continuar dialogando com a Câmara, mas eu acho que foi uma perda para a cidade do ponto de vista de justiça tributária, porque não se trata de aumentar imposto. Se trata o seguinte, se eu tenho um imóvel, ele está valendo 1,5 milhão, eu estou pagando imposto sobre ele de R$1 milhão, e o meu vizinho do lado está pagando de 700 e o imóvel dele vale 500, não é justiça tributária. Então eu teria que ajustar para que aquele que está pagando sobre 700 volte para 500 e aquele que está pagando sobre 1 milhão e devia pagar 1,5 milhão, e tanto é que nós tivemos assim muita cautela de botar 10%, porque se botasse tudo, tu passaria por, talvez, aumento de 50%, 70%, 80%, 100%. Então, eu acho que foi equilibrado, mas a decisão está tomada e vamos respeitá-la. Muito bem, prefeito Sebastião Melo, obrigado por ter atendido aqui a Bandeirantes, né, no Afogadilho. Mas o senhor sempre enfrenta os assuntos. Se eu sou jornalista, eu não deixaria passar de jeito nenhum, até porque... Foi o que eu falei com a sua assessoria. Eu saí de lá depois da decisão, vim pelo caminho, aqui gravar um programa, e o senhor me pega, e o senhor, então, portanto, é a primeira fonte dessa matéria que fala o prefeito. Muito bem. Obrigado, prefeito. Olha, a gente também tem sucesso na sorte. Se nós não falarmos mais, um grande abraço para vocês. Sabe que eu tenho um gosto muito grande pela Bandeirantes. Quero agradecer a grande cesta que eu recebi lá, viu? Aliás, a melhor delas, viu? Prefeito, um Feliz Natal, um feliz Ano Novo para o senhor e para a sua equipe. Obrigado, viu? 17h31, a gente volta na sequência.